Fala galera, tudo bem? Boa noite. Cara, em 10 minutos eu vou te contar um pouquinho no historiando de hoje a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bora lá. O Brasil ele declara guerra em 42 após ter 36 navios bombardeados em águas brasileiras. Só que o Brasil estava neutro no início da Segunda Guerra Mundial. Então isso não podia acontecer. Depois disso, com algumas questões de governo, política, o Brasil ele declara guerra contra os países do eixo, beleza? Isso em 42. Mas em 41, que é super importante para a gente entender o Brasil na Segunda Guerra, foi criado aqui no Brasil o que a gente vai chamar de Ministério da Aeronáutica, atualmente Força Aérea Brasileira. E o que seria isso? Seria a Força Aérea Brasileira, beleza? Ah, Renan, não tinha avião no Brasil? Tinha avião no Brasil, mas não com fundamento de guerra. O Brasil tinha ido a Primeira Guerra Mundial e nem usou avião lá. Mentira, usou sim, mas a gente nem saiu do chão, na verdade. Então, por quê? Né? Criaram em cima disso, pensando numa possível próximo conflito armado. Todo país deve ter uma aeronáutica, deve ter uma força aérea. Ok? E com isso, lá em 42, o país movimenta, faz todos os movimentos, para que em dezembro de 1943 fosse criado o primeiro grupo de aviação de caça, o primeiro GAVCA. Tá? E o que seria esse primeiro grupo de aviação de caça? Foi o primeiro esquadrão brasileiro de combate. E esse esquadrão estava super bem equipado. Eles eram equipados com aviões P-47 Thunderbolt. Para quem manja dos inglês aí, Thunderbolt significa raio ou meteorito. E essa é a melhor representação desse avião. Porque eles eram rápidos como raios e meteoritos e com força de impacto eram muito bons de poderio militar também. Tá? E a título de informação, eram aviões super caros, eram aviões super modernos para a época, mesmo tendo alguns defeitinhos e tal, alguns problemas que ocasionaram a morte do segundo tenente Osley Sapucaí. Ele foi numa manobra de teste, o leme da aeronave travou, caiu em parafuso, ele tentou saltar, mas a distância entre chão e aeronave era curta e ele acabou encontrando o chão. Existem praças, ruas e até escolas com o nome desse cara, segundo tenente de aviação Osley Sapucaí. Procura aí, se você não achar, me manda uma mensagem que eu te envio. Mas o início da aeronáutica brasileira na Segunda Guerra Mundial não foi fácil. Por quê? Porque a gente tinha a aeronáutica britânica, que era muito boa, e a norte-americana também. Então tinha uma escadinha. E adivinha, o Brasil estava no último degrau. Então a gente sofreu muito com isso. Mas com o tempo nós conseguimos a nossa... Sei lá, qual seria o melhor nome para falar isso? A gente conseguiu uma liberdade, digamos assim, tá? Nós conseguimos a nossa liberdade e passamos a coordenar ataques por conta própria. E isso foi muito legal e ajudou os nossos meninos que estavam no chão, a Força Expedicionária Brasileira, que eu já te explico. Só lembrando, o lema, o logo da FAB era o Avestruz Guerreiro, senta pua, sabe? Não sabe? Eu te mostro daqui a pouco que eu comento o que significa cada símbolo dessas forças, tá? Eu te conto daqui a pouquinho. Vamos lá. A FAB foi de extrema importância na Segunda Guerra Mundial, mesmo tendo esse início muito difícil. Ela ajudou muito, mas muito mesmo na situação de guerra, principalmente na conquista da colina 1027, que você já deve ter ouvido falar, mas com outro nome, o famoso Monte Castelo. Sim, para a gente entender Monte Castelo, eu vou precisar parar nesse conflito e te explicar o que é a Força Expedicionária Brasileira. A Força Expedicionária Brasileira, ela foi concebida em 9 de agosto de 1943, após o Brasil declarar guerra aos países do eixo. Ou seja, o Brasil estava em guerra, a gente não tinha contingente para enviar direto para a guerra, a gente ia precisar fazer isso em algum momento. Então o que os caras fizeram? Vou pensar em alguma coisa para eu pegar alguns soldados e ajudar a surpresa em cidades de guerra fora do meu país. E foi isso que foi feito com a Força Expedicionária Brasileira, certo? A Força Expedicionária Brasileira ela era composta por nada mais, nada menos que 25.834 homens e mulheres. Sim, tivemos mulheres na Segunda Guerra Mundial brasileiras. E se você quiser que eu faça um vídeo só sobre isso, comenta aí pra mim, me fala o que você quer, que eu vou estudar e eu vou trazer isso para vocês. E esses caras, assim como no Brasil, assim como na Primeira Guerra Mundial, o destino inicial deles foi a África. Só que eles nem chegaram a chegar lá. Foi ótimo. Por qual motivo? A Alemanha ela veio de recuada da África. Então, no dia 30 de junho de 1934, eles tomaram rumo à Itália. E chegando lá, cara, eles só se ferraram. Sim, o brasileiro só se ferra no de início. Por quê? Eles tinham que se alimentar com uma comida inferior aos seus aliados. Sim,
Norte-americano e inglês comia melhor que o brasileiro. Pois é. Por isso o avestruz, tá, gente? O avestruz no símbolo da FAB. Fora que nós somos de um país tropical abençoado por Deus e bonito de natureza. E lá os caras enfrentaram temperaturas de menos 10 graus, pra você ter ideia. Então, tipo, o frio é de doer. Mas isso não fez com que os nossos meninos não fossem gloriosos na guerra. Pra você ter ideia, eles conseguiram capturar mais de 20 mil soldados da Alemanha. Incluindo, se eu estiver muito enganado, 2 generais de peso. Fora os veículos militares e as armas de artilharia que eles conseguiram também. E como foco foram 2 batalhas principais. A Batalha de Monte Castelo. Monte Castelo, só para vocês entenderem, era uma área verde, vamos chamar assim, só que ela era super estratégica para artilharia. Enquanto a Força Expedicionária Brasileira sentava o cacete no chão, a Força Aérea descia a voar com bombas, metralhadoras e o que mais tivesse. Foi uma batalha que durou 3 meses, tivemos 450 mortes. Mas, tempos depois, nós tivemos a Batalha de Montes, que foi muito mais sangrenta do que Monte Castelo. A iniciar pela geografia, Montes já era uma cidade, era habitacional. Então, cada esquina uma casa e a cada casa uma guerra. E foi uma batalha que durou 3 dias contra o que a gente vai chamar de linha gótica, que foi uma das últimas e grandes defesas elaboradas pelos alemães. E durante 3 dias, o pau cantou, lá foi onde o filho chorou e a mãe não viu, e nós tivemos 500 baixas brasileiras. Comparado a 3 meses de Monte Castelo, é um número muito, muito grande. Tipo assim, é maior, obviamente, mas em 3 dias para 3 meses ele se torna muito, muito maior, né, em estatística. Mas ainda assim nós tivemos a vitória e conseguimos tomar Monte Castelo, que era super estratégico também. E isso impediu com que o exército alemão continuasse a expandir o seu território. Beleza? Como que eles fizeram isso? Como era muito difícil, eles cercaram o Monte Castelo e começaram a tampar morteiro, granada, tudo que eles podiam até conseguir essa vitória. Bom, essas são as 2 participações do Brasil de peso na Segunda Guerra Mundial. Tem muito mais coisa? Tem. Mas eu só tenho 10 minutos para falar com vocês. 10 minutos é muito pouco tempo para falar da Força Expedicionária Brasileira. Então, como curiosidade, eu vou trazer os emblemas e os brasões da FAB e da FEB. O brasão da FAB, da Força Aérea, ele é representado por um avestruz, que significava o piloto de caça, que precisava se adaptar a diferentes alimentos em suas missões. Pô, esse cara tem estômago de avestruz. Já ouviu isso? Então, é por isso. A moldura auriverde significa o Brasil, simboliza o Brasil. O céu vermelho, a guerra. O escudo azul com o Cruzeiro do Sul, que é um escudo literalmente. É o símbolo da Força Armada. E a arma empunhada pelo avestruz, o poder de fogo do P-47. Para você ver que o P-47 era um sinistro avião, tá? E o logo original do Brasil é um brasão verde escrito Brasil. Mas como o pessoal falava que era mais difícil o Brasil ir para a guerra, era mais fácil uma cobra fumada que o Brasil ir para a guerra, nós adotamos um brasão que é uma serpente fumando um cachimbo, e a cobra fumou mesmo. Eu vou deixar esses 2 logos para vocês nos stories. Peço para que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. Eu peço perdão pela velocidade, mas é porque o tempo é muito curto para falar do Brasil. Se vocês quiserem mais um vídeo falando do Brasil na Segunda Guerra Mundial, comenta aí. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo também falando das mulheres nos conflitos armados, põe aí também que eu vou fazer com certeza. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Desculpa a correria. Próximo vídeo, o vídeo vai estar em 4K, se Deus quiser. E uma coisa que eu quero falar com vocês nesses 1 minuto que me falta. Infelizmente, a Força Expedicionária Brasileira no Brasil não tem tanto valor quanto fora. Então, a gente deve dar honras a quem tem honras. E esses caras, eles mostraram que o Brasil era muito mais que um país do carnaval. Era um país que tinha garra, que tinha força. E é o que nós somos. Ser brasileiro não é somente nascer num país bonito, mas é realmente carregar o peso do seu país junto ao seu corpo. E esses caras fizeram isso muito bem. Caso vocês queiram, eu posso enviar alguns materiais para vocês falando da Força Expedicionária Brasileira, do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e eu quero o seu feedback sobre esse vídeo, beleza? Comenta aí, se você não estiver confortável em comentar, me manda no privado que eu vou ficar muito feliz em ler. Gente, muito obrigado. Semana que vem tem outro vídeo e eu coloco nos stories algumas fotos do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tamo junto, brigadão, um beijo, fui!